Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, 96 dias das nossas eleições presidenciais, num dia muito importante, porque mais um desses meteoros que eu tenho sempre anunciado aqui no nosso portal, que estão vindo em direção ao governo Bolsonaro, atingiu em cheio a cabeça do atual presidente da República, do seu governo, das suas pretensões eleitorais, e atingiu também muitos personagens e interesses que estão ocultos até esse momento, mas que serão revelados. Me refiro à abertura da CPI do MEC, que foi protocolada hoje, lá pelo senador Randolfo Rodrigues, no Senado Federal em Brasília. Muitas pessoas estão analisando apenas os malfeitos que foram realizados por esses pastores vigaristas que tinham trânsito livre no Palácio do Planalto, com os altos funcionários, os altos servidores da estrutura do poder federal aqui no nosso país e do presidente da República e também do ministro da Educação. Muitas pessoas não se deram conta ainda que nós estamos diante de uma CPI que nós sabemos como ela começa, mas nós não sabemos como ela termina. Embora tenhamos no Brasil um procurador-geral da República que não procura absolutamente nada e que depois de mais de 700 mil mortos aqui no Brasil não conseguiu denunciar uma única pessoa, um único responsável, a gente, de fato, não teria muitos motivos para acreditar que ele fará alguma coisa diante de alguns crimes que serão revelados por essa CPI. Mas isso não importa nesse momento. O importante agora é colocar para fora todos esses malfeitos, desmascarar esses personagens, desmascarar o governo, o presidente da República e mostrar para o povo brasileiro, nesse período eleitoral, o que é que nós temos governando aqui o nosso país. Vou conversar com vocês sobre esses acontecimentos, alguns outros fatos políticos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, a dar o seu joinha, enfim, a mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e a participar do nosso chat, que sempre é muito movimentado, sempre entre 5 e 5 e meia da tarde, todos os dias aqui no nosso Portal do José. E todos vocês têm feito o nosso portal crescer tanto, o meu abraço muito apertado. Você não está sozinho, existem muitas pessoas como você que andam indignadas, andam muito preocupadas e querem fazer alguma coisa para ajudar o nosso país a mudar de rumo. Estamos no caminho certo, estamos juntando cada vez mais pessoas através do nosso portal e vamos seguir nessa linha, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, então, eu começo o nosso papo aqui com esse protocolo aqui do senador Randolfo Rodrigues, né? Ele explicitou aqui, eu não vou colocar todo o vídeo, mas ele dá conta aqui pra gente, né, da motivação principal. E depois eu quero repercutir com vocês outras situações. Vamos lá. Do próprio senhor Milton Ribeiro, de que o presidente da República interveio de forma clara para impedir que a investigação avançasse em um claro crime, conforme o Código Penal, de obstrução às investigações e de uso de informações privilegiadas. Gente, como eu disse a vocês, uma CPI, quando você puxa um fio, né, as coisas vão se dando, vão acontecendo. Nós estamos diante de um ministério que tem um orçamento de mais de 60 bilhões de reais e que está sendo comandado, né, organizado ou distribuído pelas figuras centrais do Centrão. O senhor Ciro Nogueira, ele tem vários quadros dentro do Ministério da Educação e todo tipo de licitação fraudulenta que foi detectada, sem falar nas outras que ainda não foram, né? Tem ali a impressão digital dessas figuras do Centrão. Está havendo ali dentro do Senado agora uma luta fraticida, né? Uma luta ali que tem grupos de interesses que foram privilegiados pelo Centrão e outros que não foram. E agora quem não foi privilegiado também, se puder jogar para fora, né? As coisas estão acontecendo para diminuir o poder das pessoas que estão hoje a cargo do Centrão, ou estão coordenando o Centrão, isso vai acontecer. Essa CPI, então, tem situações que a gente enxerga, mas tem situações que a gente não enxerga. A CPI é uma grande derrota do governo Bolsonaro e, sobretudo, do Flávio Bolsonaro, que tentou ali articular. Vocês imaginem os instrumentos que o Flávio Bolsonaro deve ter utilizado para tentar fazer com que alguns senadores retirassem as suas assinaturas. Aconteceu um efeito contrário. Mais senadores acabaram assinando esse pedido de abertura de CPI e estamos arriscados a ver outros senadores fazendo esse protocolo também para somar ainda mais esforço para que os escândalos
aparentes, eles sejam potencializados em outros que estão por trás, que eles sabem lá dentro que existem e que ainda não foram detectados. O ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele certamente vai ser chamado para essa CPI. Ele conhece o histórico, conhece pessoas, conhece estruturas dentro do Ministério da Educação. Ele denunciou alguns fatos na Controladoria Geral da União, mas tem outras situações ali que, se ele jogar para a CPI vai poder requerer documentos, solicitar alguns depoimentos, alguns tipos de provas que poderão ser feitas, perícias, e aí muitas coisas cabeludas vão aparecer. Vamos pegar uma fala aqui do programa do Weintraub, que ninguém está assistindo, mas eu acompanho porque ele justamente é uma peça-chave no meio dessa engrenagem toda, né? Vamos ver uma fala dele aqui sobre esse assunto rapidamente. Vamos lá. Não confio no Milton, a minha impressão dele é ruim. E acho que vai aparecer mais porcaria. Muito mais porcaria. Por quê? Porque a equipe que estava lá, indicada pelo Centrão, ele, a equipe dele, continuou. Estão lá produzindo. Todo dia acordam e vão ao MEC. Fazer o quê? Coisa boa. Gente errada, quando acorda, vai trabalhar, vai fazer coisa boa, né? Coisa certa. Então acho que vai aparecer mais coisa, tem gente interessada em gerar instabilidade, mesmo dentro do Centrão, a disputa por espaços, né? Quando não tem disputa, fica todo mundo rindo. Veja, quando o Milton... Então, gente, é aquilo mais ou menos, a leitura que eu fiz, que o Weintraub aqui está confirmando. Muitas situações estão ocultas e elas vão aparecer. Nesse período eleitoral, por mais que o Bolsonaro queira se desvencilhar dessas histórias aí, não tem como um depoimento muito bombástico no Jornal Nacional, nos telejornais à noite, no Fantástico, as repercussões, as pílulas que vão surgir através da exposição da CPI, não causarem danos à figura do atual presidente da República. Eu tenho anunciado aqui sempre para vocês que hoje ele faz uso de uma estratégia chamada estratégia do pânico moral. Sempre indo para comício, sempre se aproveitando de algumas reuniões para colocar medo na sociedade. São medos tão abstratos que até a pessoa que está escutando ela não consegue enxergar direito que medo é esse. O Bolsonaro diz que querem roubar a nossa liberdade. Aí o cara está escutando o Bolsonaro falar isso, mas quem é que está querendo roubar a minha liberdade? Como é esse negócio de roubar a liberdade do outro? Como é que é? Então, muitas coisas não batem, ele vai para ambientes dizer coisas que não tem nada a ver com aquele ambiente, ele não concatena as ideias. Então, essa é uma estratégia que é funcional, ela consegue engabelar algumas pessoas, porque tem um grupo de pastores picaretas como esse que o Bolsonaro recebia lá no Palácio do Planalto, agindo politicamente como uma grande empresa, como um grande partido político, de uma forma ilegal, porque isso é campanha eleitoral fora de época, né? E o Bolsonaro se nutre e consegue cada vez mais se consolidar nesse núcleo. Mas ele também fará uso de um outro pânico que vai ser objeto do nosso próximo encontro, que eu chamo de o pânico vermelho. Gente, o que está acontecendo hoje na internet, olha, só quem está acompanhando os grupos bolsonaristas que pode acreditar. Eu vou mostrar para vocês aqui no nosso próximo encontro algumas dessas situações, mas essa será a estrutura básica do Bolsonaro hoje, na campanha dele. O pânico moral, o pânico vermelho vai tentar mostrar algum tipo de realização no governo dele, sempre com a grande omissão dos grandes veículos de comunicação. Mas será que isso vai dar certo? Politicamente, será que ele está agindo também dentro de alguma lógica política? Bom, eu comentei com vocês, e isso está sendo objeto hoje também, que o Bolsonaro vai escolher o Braga Neto para ser o seu vice nas eleições. Eu quero antecipar aqui para vocês, né? Vamos fazer até uma aposta aqui. Vamos ver se daqui a um mês, se o Braga Neto de fato virou o vice do Bolsonaro. Eu não acredito porque o Bolsonaro quase já não manda absolutamente nada em política dentro do governo dele. Quem manda são os outros que estão interessados ali em ter cada vez mais quinhões, né, mais polpudos desse governo. E aí a gente chega aqui na performance do Bolsonaro, que inclusive algumas pessoas que eu tenho visto aqui nas redes sociais, grupos de esquerda, pessoas que têm uma leitura crítica da realidade também, às vezes caem até algumas armadilhas. Por exemplo, só uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e que eu tenho visto muitas pessoas não perceberem, é que o Bolsonaro, quando ele vai em alguns eventos e que nós sempre temos imagens de multidões, de muitas pessoas ali, é bom a gente salientar a seguinte situação,
ninguém está ali em função do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sempre se apropria, ele é quase que um sequestrador, né, político. Ele chega em eventos que não são eventos feitos para ele, mas ele acaba tirando proveito desses eventos e acaba fazendo desses eventos uma ferramenta político-eleitoral ilícita, fora de período eleitoral. Gente, eu estou colocando essa tela grande que eu acho que não dá para vocês verem, mas no cantinho em cima está escrito TV Brasil ao vivo. O Bolsonaro vai para esses eventos privados que são transmitidos pela TV pública, paga com dinheiro do povo brasileiro. E aí ele fala insanidades que, como eu disse a vocês, sempre reforçam esse pânico moral, mas se você observar, não tem pé nem cabeça e são coisas absolutamente agressivas, né, do ponto de vista das pessoas que estão escutando o discurso. Vamos acompanhar só essa fala aqui, que eu vou fazer um portal do José só abordando Bolsonaro e os grupos evangélicos. Vamos seguir aqui na fala. Vamos lá. A tão sagrada liberdade. E eu tenho dito, povo armado jamais será escravizado. Essa galera aí não foi ver o Bolsonaro não, tá, gente? Isso foi uma marcha para Jesus, convocada por muitos grupos religiosos lá em Santa Catarina. As pessoas vão para esse evento ecumênico, né, religioso, espiritual, vão com as suas famílias e, de repente, está lá a figura do presidente da República, né? Porque uma coisa é a figura, é o cidadão, é o fiel ir numa marcha com Jesus ou para Jesus. Outra coisa é ir com Jesus de um lado e Bolsonaro do outro. Aí a barra é muito pesada, não faz o menor sentido, sobretudo alguém como Bolsonaro dizer que um povo armado jamais será escravizado. E aí ele mistura a Bíblia, ele perverte qualquer espírito religioso, qualquer espírito de fraternidade, de irmandade, com esse tipo de fala aqui. Vamos lá. Vendam as suas capas, comprem espadas. Está naquele livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Ele tinha uma dificuldade para se expressar, né? Ele estava querendo induzir as pessoas a acreditarem que Jesus teria dito, né, que os seus fiéis ali, os seus discípulos, deveriam vender as suas capas e comprar espadas, reforçando aquela ideia que se existisse arma de fogo naquela época, Jesus teria comprado, ele usaria arma de fogo. Certamente ele também não seria crucificado, né, se ele tivesse armas de fogo, e nós não teríamos também a história de Jesus, a saga de Jesus, a paixão de Cristo. E também nós não teríamos todos os exemplos que ele deixou para a humanidade. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou trazer aqui vou fazer um papo aqui com um pastor muito legal. Eu estou confirmando ainda uma live aqui com ele, para a gente justamente desmascarar essas patifarias todas que o Bolsonaro faz uso. E isso, gente, tem funcionado porque isso não é denunciado pelos grandes veículos de comunicação e também não é denunciado sequer pelos meus colegas aqui, muitos colunistas importantes, jornalistas, que têm programas de rádio, que têm espaços na TV, que fazem sempre essa leitura superficial do Bolsonaro e do bolsonarismo. Eu gosto sempre de salientar e gosto sempre de chamar a atenção de vocês que nós combatemos não só o Bolsonaro, mas aquilo que está por trás de Bolsonaro, todo o engodo que ele representa e tudo aquilo de nefasto contra a economia do nosso país, o futuro do nosso país, a soberania nacional, a nossa sanidade física e mental que ele representa. Não é só a figura. O bolsonarismo terá que ser enfrentado de uma outra forma, por um outro governo, com muita inteligência, muita administração, muita inovação, muita convicção para conseguir cada vez mais convencer as pessoas que nós estaremos no outro tempo. E é assim que a gente tem que tratar essas situações todas. Bom, eu fico muito feliz, muito gratificado de estar com você aqui no nosso portal, de ter a sua participação aqui conosco e cada vez mais estar divulgando as nossas falas, as nossas reflexões críticas. Que outros canais tenho essa observação também, essa percepção que, para além de Bolsonaro, nós temos estruturas que estão por trás dele, que são muito nefastas, são tão perigosas e que se utilizam dessa figura abjeta para estarem cada vez mais com nacos maiores de poder aqui no Brasil. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.